Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Sublimes Podcast. Esse podcast ele está sendo feito aqui pela Sublimes para que a gente possa levar para você que é empresário, que é empreendedor, para você que busca melhorar os seus negócios, para que você possa ter conhecimento e melhorar na sua empresa, melhorando primeiro o quê? A sua pessoa, né? o seu CPF, para depois melhorar o seu CNPJ. E aqui nesses podcasts, com muito prazer, a gente vai trazendo para poder abençoar a sua vida. E a gente vai trazer hoje um convidado incrível, tem muito conhecimento para agregar aqui para a gente, para te ensinar. Ele é escritor, palestrante, ele também é terapeuta e ele vai agregar muito aqui com a gente. É o Caio Gutierrez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jaque, pelo convite. Aqui. É um prazer estar aqui, né, nesse dia com você, muito especial, né? Tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai agregar muito, Sim. tanto para os teus seguidores quanto com os meus. E eu tenho certeza que se você ficar até o final desse podcast aqui, escuta isso aqui, se você ficar até o final, a sua vida vai mudar. Você vai poder ter um insight, uma ideia, isso vai impactar diretamente o seu coração. Então, agradeço muito você, Jaque, pelo convite. Eu fiquei muito feliz logo que você falou. Eu falei, não, vamos, porque a gente tem muita coisa para agregar para as pessoas. Sim, com certeza. E eu vejo, assim, pelo teu conteúdo que eu já participei dos eventos, as pessoas, elas precisam disso para destravar. E é um prazer ter você aqui no primeiro episódio, justamente, para que a gente possa trazer isso para as pessoas mudarem e começar o ano justamente com esse conhecimento, esse conteúdo muito legal. Sim. E, assim, a gente teve recente, né, no teu evento, é uma coisa que eu recomendo para todas as pessoas poderem participar do evento, para poder se desenvolver pessoalmente, né, ter mais conhecimento da área da gestão das emoções, de linguagem corporal. E eu pude ler também o teu livro, né? E foi uma coisa muito marcante, assim, que recente, né? Depois foi tudo agora no mês de dezembro, né? Recente eu li e foi uma coisa muito legal, chocante para mim. Porque eu vejo que as pessoas, às vezes, elas buscam melhorar como pessoas, mas elas buscam, mas eu preciso ter gestão de tempo, eu preciso melhorar a minha disciplina, tem que ser mais disciplinado. E foi uma chave assim, que virou na minha cabeça. Você disse que a chave para o sucesso é o poder pessoal. O que você define como esse poder pessoal? Poder pessoal é uma coisa que eu falo muito no meu livro, né? Que é o Encontro com o Destino, que eu ensino a reprogramar a mente, a redesenhar a vida. E o que eu falo sobre o poder pessoal? O que é esse poder pessoal? A maioria das pessoas não tem sucesso porque elas acham que o sucesso é ter disciplina, que é ter gestão do tempo, que o sucesso é alguma coisa relacionada a escrever metas, sonhos, e tudo isso faz parte. Mas isso tudo sem ação é completamente vazio, né? A chave número 1 do sucesso que eu coloco no livro e eu falo para você que está aí em casa assistindo, é que a chave do sucesso é o poder pessoal. O que significa isso? É a sua capacidade de agir, de entrar em ação para gerar os resultados que você quer na sua vida. Em outras palavras, a única coisa que vai levar você ao sucesso, as pessoas que estão em casa assistindo, é o poder pessoal, é a capacidade de agir, de entrar em ação. E para pensar, Jaque, hoje em dia as pessoas elas não fazem o que precisam fazer. Sim. Você conhece alguém que sabe o que precisa fazer, mas não faz? Você conhece alguém assim? Muitos. Além disso, você conhece alguém que sabe o que precisa fazer, sabe como fazer, ainda assim não faz? Sim, exatamente. Só você saber não é o suficiente. Exatamente, é uma chave muito legal isso, porque muitas pessoas estão nesse, tipo assim, eu sei como, mas não dá o primeiro passo, e aí se torna um conhecimento que ele não é um conhecimento, digamos assim, válido, porque você só valida aquilo como sabedoria quando você tem expertise da prática. Então, quando você pratica aquilo que você vai melhorando e realmente consegue ter resultados de fato. Sim, muita gente acha assim, Caio, mas isso aí é a coisa mais simples do mundo, isso aí é coisa básica, né? Mas para pensar, por exemplo, na minha vida, na sua vida ou na vida de alguém que está assistindo, quantas vezes a pessoa ela sabe exatamente o que precisa fazer para mudar a vida dela e ela não faz? Então, o verdadeiro sucesso é você encontrar dentro de você esse poder para que você possa entrar em ação, fazer aquilo que você não faz, aquilo que você prometeu para você que você ia começar a dieta na segunda-feira e você não começou. Por que você não começou? Sim. Por que você promete toda segunda que vai acordar mais cedo, que vai treinar, que vai começar a fazer algo diferente com a sua vida e você não faz? Sim. Porque falta esse poder pessoal, falta uma ação, falta uma capacidade de realmente seguir aquilo que você fala para você mesmo. Sabe, no mundo hoje a gente tem muita pessoa que fala, mas não faz. O meu convite, né, para as pessoas que estão assistindo, é para que elas realmente possam ser as pessoas que fazem, não aquelas que falam, mas que realmente possam viver aquilo que pregam, né? E eu tenho certeza que você, conhecendo você um pouco mais do teu trabalho, da Sublimes, eu sei que você é esse tipo de pessoa. Sim. Você não só fala sobre o negócio, mas você vive isso na pele todos os dias. Exatamente. Você sabe o que é gerenciar um negócio. É que nem um empresário que quer ensinar você a aumentar o faturamento da empresa dele, mas a empresa dele nem tem faturamento. Exatamente. Então a gente precisa ser cada vez mais ser congruente com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente é. E é legal a gente pensar que qual que é o oposto da procrastinação? Que geralmente as pessoas não fazem por procrastinação.
é a questão da decisão. Muitas vezes a gente, tipo assim, tá, eu quero começar, eu quero fazer uma coisa nova, só que a pessoa, ela realmente ela não decide de verdade, tipo assim, eu quero fazer isso. E eu descobri, nesse tempo que eu vim me desenvolvendo, vim aprendendo, que quando você decide uma coisa, você não precisa nem saber como você vai fazer. A partir do momento que você tomou a decisão, as coisas vêm até você. Parece, assim, que o universo, ele coopera justamente quando a pessoa decide para que os caminhos se abram para isso. Então, você só tem que tomar a decisão sem saber, eu vou, por exemplo, eu vou aumentar a minha empresa em tanto X, eu vou contratar tantos funcionários. Quando você toma a decisão de fazer uma coisa, você coloca ali a meta e fala, eu vou fazer, não importa como seja, aquilo você já começa a dar o primeiro passo, já começa a vir uma coisa ali, outra coisa, e aí as coisas realmente começam a acontecer de fato. Então, o poder que tem para mudar é realmente a decisão. Você toma a decisão e as coisas começam a acontecer. E eu vejo que você fala muito no livro também sobre esse poder da decisão, como que ela é poderosa para mudar o destino das pessoas, né? Com certeza. O que eu adoro falar, e eu falo sempre para as pessoas nos meus treinamentos, é que decisão cria destino. Legal. Né? As pessoas acham que o destino é algo que está reservado apenas por Deus, que Deus determina o destino delas, ou que o universo, se as pessoas não acreditam em Deus. E a real é que você cria o seu próprio destino a partir das decisões que você toma diariamente. E sabe a coisa mais legal sobre decisões? É que elas não impactam o seu futuro hoje. Uhum. Elas impactam a longo prazo. Por exemplo, uma decisão pequena do que você vai colocar no teu prato de jantar à noite. Parece algo insignificante, mas isso ao longo de 5 anos, de 10 anos, vai fazer você ter um ataque cardíaco, vai fazer você ter algum problema na sua vida, você ter um infarto e morrer do nada. Sim. Porque simplesmente você foi acumulando várias decisões diárias erradas. Da mesma forma que o sucesso é a soma das suas pequenas decisões diárias, o fracasso também é. Exatamente. O fracasso é a soma das suas decisões diárias, das decisões que você não tomou, dos eu te amo que você não disse pro teu parceiro, do negócio que você, depois eu abro, depois eu faço isso, que você não quis arriscar. E aí depois de 5, 10 anos, 20 anos, você vai sentar numa cadeira, você vai refletir sobre a vida que você teve e você vai ver que você desperdiçou a sua vida, que você jogou lá fora, porque faltou decisão. Então, se eu pudesse dar um único poder aqui para você, Jaque, para mim, para que a gente pudesse usar no dia a dia, seria o poder da decisão. Sim. O presente que Deus nos deu, que é o poder do livre-arbítrio, Sim. que é o poder de realmente fazer Escolher. as coisas na nossa vida. Incrível. E é tão bom porque, assim, quando a gente toma uma decisão, tipo, a gente almeja algo no nosso coração, a gente toma uma decisão, a gente nunca sabe aonde que ela vai nos levar. Porque eu, na minha própria vida, eu pude ver, eu tomei algumas decisões, por exemplo, eu participei de uma mentoria lá em Brasília, aqui de Curitiba para Brasília é muito longe, nem sempre eu consegui ir de avião, eu já fiquei 26 horas num ônibus para poder estar no meio de empresários que pudesse melhorar o meu conhecimento, eu pudesse crescer tanto como pessoa, né, como a empresa também. E aquilo foi me levando a cada vez melhorar na empresa. Tipo assim, uma pessoa que eu conheço outra pessoa. Então, as decisões que a gente toma, a gente não vê os caminhos que ela vai dando, os ligamentos. E aí, quando a gente só decide, eu vou fazer isso, eu vou mudar, eu vou crescer minha empresa, eu vou estar no meio de pessoas mais inteligentes que eu, vou sentar em outras mesas. Você decidiu pagar o preço. Exatamente. Né? Você decidiu pagar o preço. Exatamente. E aí, quando a gente faz isso, a gente não tem noção quanto que isso vai impactar no nosso futuro. Tipo, nossa, se você soubesse, quando você toma uma decisão, o que de incrível que acontecer lá na frente, porque você tomou aquela decisão, você teria muito mais facilidade. Mas esse é o jogo da coisa. É você não saber aonde você vai estar com aquela decisão. Então, assim, a gente tem que... foi justamente o que você falou no livro que eu achei muito legal, que se você for tomar uma decisão, você tem que tomar a primeira decisão certa, a segunda, a decisão errada. E é melhor do que a terceira, que é a decisão nenhuma. Eu achei muito interessante isso. O que eu gosto de falar é o seguinte, sempre que você tiver num momento de decisão, que você tiver que escolher algo na sua vida, você tem 3 escolhas. Você pode tomar a decisão certa, e parabéns para você, palmas. Você pode tomar a decisão errada, ou você pode não fazer nada, que é a terceira decisão, que é sempre a pior de todas. Exatamente. Todos somos obrigados a tomar decisões. Aí você fala, cara, mas eu vou para um país, então, que eu não preciso tomar uma decisão, que eu não preciso fazer as coisas. Mas isso já não é uma decisão. A decisão é a força que comanda, que molda o nosso destino. E no meu segundo livro, eu falo muito sobre isso. Beleza. No meu primeiro livro, que é o Encontro com o Destino, eu falo sobre o que molda o nosso destino, a nossa decisão. Sim. Mas o que está por trás de uma decisão? O que está por trás da gente escolher uma coisa em vez de outra? Né? Então, a gente analisar essas questões mais profundas é o que vai fazer você criarmos a qualidade que a gente realmente quer na nossa vida. Sim. E a gente nunca tem o poder de fazer essas coisas. Eu vejo que, por exemplo, às vezes eu tenho clientes que eles querem entrar para um treinamento meu, só que eles têm medo, eu não vou conseguir. E o que impede a pessoa de tomar uma decisão? Geralmente é o medo, é a falta de fé, que é justamente o contrário do medo, porque quando a pessoa ela tem fé, Jesus fala que
tudo é possível ao que crê. Isso significa não a pessoa que faz tudo certo é possível. Não, é ao que crê. Então, ele mostra ali, quando Jesus ele fala isso, ele mostra que a fé é um caminho onde você vai abrir todas as portas. Então, tudo é possível. Então, quando a gente crê, a gente tem essa coragem de tomar a decisão, todas as coisas são possíveis. Tudo, 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 tudo. E o mais incrível sobre fé, Jaque, é que todo mundo já tem dentro de si a própria fé. As pessoas falam, mas eu não tenho fé. Claro que você tem fé. Você pega o teu carro e dirige a 60 km por hora e não sabe o que vai acontecer. Recentemente, eu fiquei sabendo que teve uma pessoa conhecida, né, que teve um acidente, o ônibus passou por cima aqui na nossa cidade, em Curitiba, e o cara morreu. Teve um acidente de um ônibus, jogou 10 carros para o lado, e só o dele passou por cima dele e ele acabou morrendo. Então, nesses momentos, a gente para pensar do que realmente se trata a vida. Sim. E do que realmente se trata a fé. A fé é simplesmente você encontrar no meio do caos, no meio da incerteza, você ter a certeza que debaixo de tanta injustiça, de tanta coisa horrível, de tanta coisa que parece errada, tem um Deus e Ele está olhando para cada um de nós. E mesmo que você fale, mas eu não acredito em Deus, Caio. A sua ignorância a respeito de um assunto não faz esse assunto ser mentira. Exatamente. Então, quer você acredite ou quer você não acredite, tanto faz. Ele continua existindo, ele continua sendo quem ele é. E ele continua guiando. Eu acredito muito nisso, que a gente é guiado, né? Quantas vezes na sua vida, de repente, você foi fazer um negócio, você foi fazer uma apresentação e você sentiu que você está sendo guiado por algo maior? Sim. Eu sempre sinto isso quando eu vou atender as pessoas, por exemplo, na minha terapia. Eu sinto que não é eu, não é sobre mim. Porque eu sei todas as técnicas, eu passei anos estudando, eu sei como mudar uma pessoa de forma rápida. É o que eu mais falo. Você consegue mudar a sua vida de forma rápida. Mas o que eu peço sempre que eu vou começar, antes de fazer qualquer outra coisa, eu falo, Deus me usa. Deus me usa, que eu possa, um instrumento que eu possa realmente tocar a vida dessa pessoa para levar para o próximo nível. Para mudar a emoção dela, para mudar a ansiedade dela, para mudar a depressão dela. E se eu não puder fazer nada, então que o Senhor me dê uma outra ideia, uma nova técnica para que eu realmente possa criar um impacto na vida daquela pessoa. Porque eu não aceito, eu não aceito alguém estar na minha frente, alguém pagar pelo meu tempo na terapia, eu não conseguir ajudar ela a mudar. Sim. Eu não aceito isso. E eu vejo assim que muitas pessoas elas sofrem na vida porque elas são aprisionadas dentro da própria mente e elas não têm noção disso. Totalmente. Eu vejo totalmente. assim, porque hoje eu aconselho, já tem 10 anos praticamente que eu trabalho com empreendedores e eu vejo que as pessoas às vezes elas têm o mesmo maquinário, elas têm os mesmos recursos, só que umas têm sucesso e as outras não. E tá tudo aqui dentro, é tudo mentalidade. E elas são aprisionadas com o medo, a falta de fé. Às vezes a pessoa reclama demais, ela não consegue prosperar porque ela reclama. E eu queria te perguntar isso porque você trabalha com isso, assim, do mesmo jeito que eu ajudo meus clientes a construir negócios, você ajuda pessoas a mudar essa mentalidade, a curar os traumas. O que é fundamental assim para uma pessoa mudar a mentalidade dela, ela sair dessa escravidão e ela ir para um estado mental onde ela consegue evoluir, ela consegue prosperar, ela é realmente feliz? Bom, a chave de tudo para você ter uma reprogramação mental na sua vida, tem muita gente que diz que você precisa descobrir a origem desse bloqueio. Legal. Mas isso não é verdade. Por exemplo, você tem um medo de aranha, um medo de barata, e muitas vezes você não sabe de onde que veio esse medo. Talvez tua mãe jogou uma barata em você quando você tinha 9 anos e falou, ai meu Deus, e você começou a ficar desesperada. E isso criou uma memória em você que 20 anos depois você ainda tem esse medo. Então, assim, é interessante a gente saber a causa do bloqueio? Sim, mas não é essencial. Tem muito psicanalista, psicólogo muito tradicional que fala, não, se você não for na causa do problema, você não consegue reprogramar a mente. Isso é a maior besteira. Você não precisa ir na causa. Você precisa quebrar e mudar o padrão. É tudo sobre padrões. O que é um padrão, por exemplo? Pensa quando você colocava um CD no teu carro para tocar lá a tua música preferida, por exemplo. E você escutava aquela música enquanto você dirigia o carro. O que faz aquele CD tocar sempre a mesma música? É porque mesmo que você não veja, existe um padrão gravado naquele CD. Sim. Que permite que sempre você coloque ele toca sempre a mesma música. Da mesma forma, na vida das pessoas tem um padrão de procrastinação, de ansiedade, de depressão, de timidez. Sim. E o que você precisa fazer não é mudar a si mesmo, não é nenhuma mudança de identidade. Muita gente fala, cara, mas eu sou tímido, eu sou ansioso, eu sou procrastinador. Não, caramba, você não é. Você está assim, e mais do que isso é só um padrão na sua vida. Sim. Isso é só um padrão, não é quem você é. O problema é que quando você fala, ai, cara, eu sou isso, eu sou aquilo, quando se torna a sua identidade, é muito difícil mudar, né? Então, assim, se a gente realmente quer ter uma reprogramação mental na nossa vida, a gente não precisa ir na origem, no bloqueio. Não. Isso é interessante, sim, em alguns casos. Mas o mais importante é quebrar o padrão que faz o problema existir. Então, pensa no seu problema, você que está em casa. Pensa no seu, já, que é um problema que você queira melhorar. Esse problema só existe porque é um padrão. Sim. Porque você tem um determinado pensamento, um determinado
tipo de linguagem corporal que permite você ter essa emoção. Por exemplo, o que eu faço muito com pessoas tímidas, eu falo, em 10 minutos eu acabo com a tua timidez. Eu falo, mas como isso? Porque a timidez só existe, Jaque, porque você se comporta de maneira tímida, você usa o seu corpo, a sua linguagem corporal de uma maneira tímida. Sim. Mas e se você simplesmente olhasse para cima e ficasse assim, ó? Quem consegue ficar tímido nessa fisiologia? Se você colocar os ombros para trás, se você estufar o seu peito, se você levantar a sua cabeça, sentar com uma postura de poder, não tem como ter timidez. Então, a timidez ela só existe porque existe um padrão por trás. Esse padrão é um padrão de foco, é um padrão de linguagem corporal, é um padrão daquilo que você fala, de pensamento. São vários padrões envolvidos. Mas, basicamente, para ficar fácil, você quer mudar a sua vida? Mude os padrões emocionais que você tem. Só isso. Muito legal isso. Eu pude mudar muitas coisas que eu tive bloqueios na minha vida. Por exemplo, assim, eu passei anos da minha vida, sei lá, acho que uns 20 anos, sem usar roupa branca, por exemplo. Uau! Porque teve um dia na minha vida onde eu fui experimentar um vestido e minha mãe falou assim, você tá muito gordinha com essa Quantos roupa. anos você tinha nessa situação? Eu devia ter uns 10, 12 anos, talvez. Eu estava, acho que no primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano do ensino médio. E a minha mãe me deu uma crítica naquela roupa e eu me senti horrível e a gente não comprou. E depois daquele lá dos 12 anos, eu nunca mais usei roupa branca. E aí, eu estudando sobre isso, eu falei assim, cara, mas eu não pode isso. Eu não comprar mais roupa e eu falar assim, eu não fico bonita. E aí que eu tomei a decisão, tipo assim, não, eu vou mudar isso. Mas você tá de branco agora, né? Exatamente. O que significa? Que você, mesmo que você não saiba, inconscientemente, você quebrou um padrão. Mas foi consciente. Foi consciente. O que eu fiz? Eu falei, eu não vou aceitar isso. Eu fui lá e comprei algumas roupas e mudei toda a minha paleta, porque como eu mudei o cabelo pra loira, comecei a usar tons de dourado, eu falei, o branco vai ficar bonito sim. E agora eu mudei totalmente. Lindo. Eu comecei a comprar só roupas brancas. E eu vi como que traz muito mais elegância, traz uma questão de realeza. Tanto que no dia que eu fui no evento, eu tava de branco também. Sim, e eu comecei a ver, tipo assim, aquilo que a minha mãe colocou aquele dia não é uma verdade sobre a minha vida. Aquele momento não é um momento de verdade sobre a minha vida. E quando eu tomei consciência, eu falei assim, eu vou me permitir mudar a minha mentalidade. Eu vou testar e eu vou dizer por mim mesma, isso é bom pra mim? Isso não é? E aí eu consegui mudar e foi totalmente ao contrário. Agora eu gosto disso. Agora é uma coisa que mudou na minha vida e eu identifiquei isso para inúmeras outras coisas da minha vida. O que alguém diz para nós não é uma verdade sobre nós. Às vezes eu vejo pessoas, elas têm medo de começar um negócio porque alguém falou assim, não, mas um negócio não dá dinheiro, porque na família dela todo mundo é funcionário público ou todo mundo é empregado de alguém e as pessoas desacreditam, as pessoas em volta da família desacreditam que a tal pessoa consegue conseguir. Mas o que alguém fala sobre você não é a sua verdade absoluta. A verdade absoluta é o que Deus fala sobre você e o que Ele definiu para sua vida. Independente se todo mundo da tua família diz que você não consegue, que você não vai dar certo. Se Deus definiu aquilo para você e se Deus colocou no teu coração, não importa. Você tem que ir fazer e pronto. Então, eu descobri isso, tipo assim, o que as pessoas falam não importa. O que importa é o que Deus fala e o que eu decidi que eu vou fazer. Se eu vou gostar, se eu vou conseguir. Então, muitas vezes as pessoas, realmente, elas não empreendem, elas têm medo de ir para o próximo nível, elas pensam assim, ninguém da minha família é rico, eu não vou ser o primeiro rico da minha família. Tem esse pensamento de escassez. Sim. Só que se você dá ouvido para essas pessoas, você não vai viver aquilo. Sim. Mas se você dá ouvido tanto para a voz de Deus e você acredita em você, que você é filho de um Deus Todo-Poderoso, que disse que você tem que conquistar a terra e fazer as coisas, você consegue sim. Você tem que se dar a liberdade de você tentar, de você falar assim, não, eu consigo. E aí, quando você tenta, você consegue, você vê assim, uau, eu tô livre. É incrível demais esse poder de ter essa liberdade de conhecer os seus próprios limites e as coisas que não te limitam também. Sim, sim. Isso que você falou sobre acreditar nas coisas que os outros falam pra gente, a gente pode trazer muito para os tópicos assim. Qual que é a chave de realmente uma mudança, uma reprogramação mental, né? Continuando nesse assunto. Se eu realmente quero ter uma reprogramação mental na minha vida, quer seja um empreendedor, ou quer seja mudar uma procrastinação, uma ansiedade, tem 3 caminhos, tem 3 formas de eu mudar qualquer coisa na minha vida. A primeira forma, e a forma que geralmente as pessoas olham, é uma mudança de plano. É uma mudança de estratégia. Então, assim, um empresário que está tendo uma dificuldade no negócio. Putz, eu preciso contratar uma nova estratégia, eu preciso fazer, de repente, um curso sobre isso, eu preciso contratar alguém para ser um melhor gestor, eu preciso fazer uma estratégia diferente. Então, assim, a primeira forma de mudar é através de uma estratégia diferente. Então, se você tentar emagrecer comendo McDonald's, você não vai conseguir esse resultado. Exatamente. Então, assim, a maioria das pessoas, elas tentam fazer algo, tentam alcançar um resultado na vida delas, mas elas têm uma estratégia que é ineficaz. Elas têm uma estratégia que não funciona, uma estratégia que é burra. E, obviamente, não vai funcionar. Então, assim, o primeiro passo, o primeiro pilar é uma mudança de estratégia, né? Quantas vezes, talvez, no teu negócio, que você olhava para isso e falou, eu preciso de uma nova
quantos cursos você já fez, quantas imersões você já fez, né? Como você comentou. Porque você queria o quê? Uma nova estratégia. E também, quando eu entendi que se eu não sei como melhorar, eu procuro quem tem resultado naquilo e vai me ajudar. Então, às vezes, as pessoas querem melhorar ouvindo pessoas que não têm resultado em nada. A gente precisa entender, eu quero mudar alguma coisa, eu preciso de uma estratégia, eu vou buscar quem entende, quem já tem resultado, que essa pessoa vai me encurtar o caminho para poder me levar para isso. Aí eu busco, por exemplo, um mentor, um treinador, eu busco uma pessoa que já sabe como resolver aquilo e vai me ajudar. Exato, mas sobre isso é muito importante a gente falar. Para que a pessoa escolha alguém que tem resultado naquela área. Porque se você modelar o teu amigo que tá com sobrepeso e você falar, como é que eu emagreço? Ele vai te passar a estratégia errada. Se você perguntar para tua amiga que teve só relacionamentos ruins, como que faz para dar certo no relacionamento, ela vai te passar a estratégia errada. Então, o primeiro passo é a gente entender e escutar alguém que tenha resultado naquela área. Isso me lembra uma história de Buda que eu ouvi um tempo atrás, que uma mulher chegou para Buda junto com seu filho e falou, ei, você pode falar para o meu filho parar de comer açúcar? Aí Buda falou, tá, eu posso falar, mas você volta daqui a 2 semanas? Aí a mulher, sem entender, por que daqui a 2 semanas? Enfim, aí ela saiu, voltou com o filho depois de 2 semanas, né? Ela esperou esse tempo pacientemente, 2 semanas, voltou até Buda de novo e falou, ei, tô aqui, trouxe meu filho de novo, você pode falar para ele parar de comer açúcar? Aí ele olhou para os olhos da mãe e falou, criança, para agora de comer açúcar! E a criança assim ficou impactada e falou, tá bom. E aí a mulher falou, nossa, muito obrigado pela tua generosidade, pela tua bondade, mas me conta uma coisa, por que você me fez esperar 2 semanas? Aí ele falou, porque eu estava comendo açúcar há 2 semanas atrás. E eu jamais falaria algo que eu não prego. Legal. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Quando a gente for obter estratégia de alguém, tem que ser alguém que tem resultado naquela área que você quer ser. Exatamente, exatamente. Porque, assim, muitas pessoas se acostumam com isso, né? As pessoas até falam assim, se conselho não fosse bom, se fosse bom, você não dava vendia. E eu fico pensando assim, para as pessoas que falam isso para mim, né? Falei assim, é que a gente não escuta conselho de quem não tem resultado em nada, mas existem pessoas que vendem conselhos, que são pessoas que são mentores, que vendem justamente isso. E por quê? Porque funciona isso, mas só que você precisa de uma pessoa que tem resultado para te ensinar, senão não tem como. Sim, um outro ponto importante é você falar para quem quer te ouvir. Exatamente. Porque se você for falar para alguém que não quer te ouvir, você vai dar simplesmente dando pérolas aos porcos. Você tem que saber se posicionar, você tem que saber o teu valor. Por que uma água no aeroporto é R$15 e uma água no mercado é R$2? A mesma água, o que muda? Nada, a embalagem é a mesma, tudo é o mesmo. O que é? É o ambiente, é o local que você está. Então, muitas vezes você é alguém muito incrível, uma autoconfiança absurda, só que você não deixa isso transparecer para as outras pessoas por causa do ambiente que você está. Todo mundo hoje já ouviu aquela frase, você é a média das 5 pessoas que você convive. Mas isso é totalmente verdade na sua vida. Então, quando a gente para analisar isso, a gente precisa mudar os ambientes que a gente frequenta. A gente precisa mudar os lugares que a gente vai, as pessoas que a gente conversa, porque isso vai mudar as ideias que a gente tem. E se a gente realmente mudar isso, a gente vai mudar a nossa vida. E aí a gente vai entrar na segunda parte, segunda parte da mudança. Depois que eu mudo a minha estratégia, o que eu posso mudar? Eu tenho que mudar a minha história. Legal. Só que qual que é o problema? Muitas vezes o que a gente precisa como empresários não é uma mudança de estratégia. Porque a gente já sabe o que precisa fazer, mas a gente não faz. Por quê? Porque a gente conta uma história pra gente. Caio, o que é uma história? Teve alguma vez que você... Pensa, Jaque, na tua infância, assim. Teve alguma vez que você estava lá em casa e a tua mãe pediu... Jaque, pega o sal pra mim na cozinha porque eu quero comer salada. Aí você falou, sabe o que é? Que eu não quero. Acontecia muito isso comigo. A minha mãe, ei filho, Caio, vai pegar salada pra mim. Aí eu esqueci a salada, esqueci o sal. Pega pra mim pra eu poder comer certinho. Aí eu falava, que saco, mãe. Eu ia já pra cozinha. Puxa, que saco. Eu não sei onde tá esse sal. Aí eu ficava falando pra mim enquanto eu procurava pelo sal. Mas eu nem sei onde tá o sal. Onde que tá o sal? Mãe, eu não achei o sal. Aí a minha mãe falava o seguinte, filho, se eu for até aí, eu vou esfregar o sal na sua cara. Você já tem uma experiência como essa? E aí ela vinha e magicamente o sal aparecia na minha frente. Aqui, o sal. Hoje eu sou a mãe, eu falo assim, vai achar. Exato. Hoje eu sou a mãe. Exato. E qual que é a questão? Eu tava me hipnotizando para não ver o sal. Quando eu saí da mesa e eu fui em direção à cozinha, falando, eu nem sei onde tá o sal, sei onde tá o sal. E quando eu parei na frente do balcão, eu falei, eu não sei onde tá o sal mesmo. Eu dei um comando pro meu subconsciente não ver o sal. E não é de se impressionar que eu realmente não vi o sal. Só que isso parece um exemplo, né, bobo, mas quantas vezes na sua vida e na minha vida a gente conta histórias que são mentiras?
Ou você acredita na história que alguém fala pra você, alguém acredita que você não pode, e você acredita nisso. Você, de repente, adorava cantar. Aí alguém falou pra você, ei, para de cantar, tua voz é horrível. E, de repente, você tinha o teu propósito de ser um cantor, que ia impactar milhões de pessoas, mas você não foi, porque você ouviu o conselho de pessoas erradas. Sim. Se você tivesse continuado insistindo em cantar, talvez você realmente obteria o resultado que você quer. Sim. Então, a próxima vez que alguém disser que você não pode, que você não consegue, fala, beleza, tá tudo bem. Eu tô melhorando, é pra isso que eu tô. Pra isso que eu tô jogando esse jogo chamado vida. Então, a segunda mudança que a gente precisa é a mudança de história. E você identifica que muitas pessoas, clientes que você atende, têm histórias que limitam eles? Sim, e muitas vezes eu vejo que as pessoas, elas dão desculpas. Exato. O cérebro delas força elas a dar desculpas. E é aquela coisa, se a pessoa ela der desculpa, ela não consegue abrir a mentalidade dela e abrir a visão para dar algum tipo de resultado, para tipo, achar um ponto. Eu, por exemplo, chegou um momento da minha vida que eu tive que tomar a decisão que eu precisava mudar o meu corpo. Eu estava muito acima do peso, eu estava com 23, 24 anos mais ou menos, e eu estava com pressão alta, de Uau. tão acima do peso que eu tava. Tipo, eu tinha saúde, mas tava com pressão alta. E aí eu tava caminhando cada dia mais próximo da morte. Eu falei, não, chega. E aí eu cheguei no momento onde eu vi que eu recomecei a minha vida, né? Eu falei assim, tá, eu tenho 3 filhas pequenas para cuidar, eu tenho uma empresa para reconstruir e eu não tenho como me exercitar porque eu não tenho com quem deixar meu filho. Mas você fica assim, tá, se eu ficar dando essa desculpa, eu nunca vou conseguir mudar essa situação que eu tô. E aí o que eu fiz? No lugar de eu falar, eu não consigo, o que eu consigo? Eu consigo assistir um vídeo em casa e fazer um exercício em casa. Eu consigo pegar um peso aqui em casa e fazer alguma coisa para não fazer nada. Aí eu comecei a treinar em casa. E aí logo eu comecei a treinar, tipo, subir nesse nível, eu comecei a ter frequência, ter constância em casa treinando. Você começou a mudar a sua história. Isso, eu comecei, tipo assim, eu não vou dar desculpa, eu vou fazer o que eu posso. Aí eu comecei pra academia 6 horas da manhã, das 6 às 7, porque era o horário que os filhos estavam em casa. Aí depois de um tempo, uns 5 meses indo pra academia perto de casa, eu comecei a desenvolver o hábito, eu fiquei boa naquilo, eu emagreci 20 quilos, eu mudei o meu corpo, eu me tornei uma pessoa forte. E aí, aquela decisão de não dar uma desculpa, de, eu não faço porque eu tenho minhas filhas pequenas, eu não posso deixá-las sozinhas. Eu passei do nível de treinar na academia de bairro e eu fui treinada uma das melhores academias que tem no Brasil de fisiculturismo, onde os melhores do Brasil, por exemplo, a Miss Olímpia treina lá na nossa academia, na Overall Gym. E eu estive num ambiente onde inúmeras pessoas poderiam dar 1000 desculpas também, mas elas estavam fazendo o melhor todos os dias. Porque você tomou uma decisão e mudou sua história. Você falou, não é que eu não consigo emagrecer, não é isso. Mas você tomou uma decisão e falou, não, por que eu não consigo? Por que tem outras pessoas que conseguem? Eu vou conseguir sim. Você mudou a sua crença. Eu vou dar um jeito de conseguir. Exatamente. Eu não vou dar uma desculpa, eu não consigo por causa disso, daquilo. E muitas pessoas, elas só sabem enxergar, não, mas eu tenho essa dificuldade, aquilo lá. E quando você fica só olhando para a dificuldade, você treina o teu cérebro todo dia. Eu vou só olhar a dificuldade, não vou achar uma maneira, você nunca vai achar um jeitinho. Muitas vezes eu saio da academia meia-noite. A academia fecha meia-noite, eu saio meia-noite, a pessoa fala assim, caraca, como que você treina 3, 4 horas todos os dias, segunda a sexta, você tem o seu negócio, você tem 3 filhos para criar, você educa seus filhos de uma maneira diferente. Como que você dá conta de fazer isso? Eu dou um jeito, não dou uma desculpa. Muitas vezes, domingo, eu tô lá com as minhas filhas na academia. Mas é porque eu preciso sempre achar um meio de fazer e não dar uma desculpa. E isso é uma programação mental. Eu queria até te perguntar assim, eu consegui, nos trancos e barrancos, reprogramar a minha mente. Mas como que a gente faz para reprogramar a mente sendo intencional, sabe? Buscando reprogramar a mente, sabendo que a gente tem esses erros e reprogramando a nossa mente. A gente precisa exatamente do último pilar. Então, assim, tem 3 pilares da mudança que a gente estava conversando. Uma mudança de estratégia, uma mudança de história, né, que é mudar a crença que a gente tem. Então, se eu tenho uma crença de relacionamento errado, uma crença sobre negócio errado, o que eu preciso fazer? Eu sempre falo isso, mude sua história e você vai mudar a sua vida. Você precisa se divorciar da sua história de limitação e casar com a verdade. Legal, mas não é aquele divórcio que você separa e depois volta, às vezes com a pessoa, não. Tem que ser aquele divórcio e você nunca mais chega na pessoa. Nunca mais. Exatamente, você precisa tomar uma decisão. Eu vou mudar a minha história. Então você já tomou essa decisão. Sim. Só que muitas vezes ainda você tem uma estratégia legal, né? Você sabe o que precisa fazer. E você conta uma história legal para si mesmo, você coloca na sua cabeça, eu consigo, eu posso. Mas falta uma terceira chave, que é a mais importante de todas, para uma reprogramação mental verdadeira, que é uma mudança de estado emocional. Legal. Porque se você não mudar o seu estado emocional de forma consistente, não é você mudar o teu estado no momento, porque você mudar o seu estado no momento, sai de uma ansiedade, de uma depressão, de uma timidez
É rápido. É só você mudar a sua linguagem corporal. Por exemplo, eu faço exercício, eu fiz no nosso treinamento, que você estava lá, de você simplesmente olhar para cima e dar um sorriso. Vamos fazer isso agora, Jaque, vai. Olha para cima assim e dá aquele sorriso assim, isso. Dá aquele sorriso de orelha a orelha. Eu quero que nessa fisiologia, nessa postura, você fique triste. Tenta ficar triste nessa postura, sem mudar o seu corpo. Pode imaginar filhotinhos de cachorro morrendo, você não fica triste. Você não fica triste. Por quê? Porque você está mudando o quê? O seu corpo. O seu corpo. Exatamente. Então, assim, é tão fácil, tão simples você mudar o teu estado emocional. Em segundos você pode fazer isso. Uma outra forma de mudar o teu estado emocional, através de perguntas. Sim. Se eu perguntar para você, qual que foi a melhor experiência que você teve na sua vida? Qual que foi o dia mais feliz da sua vida? Volta para essa memória, começa a pensar. Você percebe como isso muda a sua bioquímica? O jeito que você respira, talvez? O jeito que você anda, o jeito que você deixa fala. Deixa o coração quentinho. Exato. Mas se eu perguntar, pensa na maior merda que você fez esse ano. Aí já deixa... Você percebe que tua bioquímica e teu sistema nervoso inteiro muda? Sim. Exato. Então, a gente precisa mudar o estado emocional. E como que a gente pode fazer isso? Em segundos, simplesmente mudando a forma que eu ando. Muita gente pergunta, Caio, como é que eu faço para ser confiante? Finja que você é confiante e ninguém vai perceber a diferença. Como que uma pessoa confiante anda? Como que ela fala? Como que ela gesticula? Como que ela respira? Como que ela se comunica com os outros? Se você só modelar, copiar a linguagem corporal de uma pessoa confiante, determinada, corajosa, você não precisa ser. Você pode parecer que você é, as pessoas nem vão saber a diferença, porque você mudou o seu corpo. E então, aos poucos você se torna também essa Exato, pessoa. E aos poucos, essa é a parte legal. De tanto fingir, uma hora você vai se tornar quem você finge. Então, assim, para eu mudar o meu estado emocional, é simples, muda a sua linguagem corporal. Você tá depressivo, você tá triste. Ó, vou fazer um teste aqui com você, Jaque. Se eu fosse dar 100 mil reais para sua instituição de caridade favorita, se você adivinhasse qual é a linguagem corporal de uma pessoa deprimida, você saberia dizer para mim? Sim, a pessoa cabeça baixa, ombros para frente. Como que tá a respiração dela? Uma respiração mais rasa ou mais profunda? Eu acho que uma respiração mais rasa, talvez, a respiração da pessoa. Se ela tá depressiva, ela é uma respiração um pouco mais profunda. Mais profunda. Legal. E você acha que ela fala mais devagar ou mais rápido? Mais devagar. Mais devagar. Ela fala mais alto ou mais baixo? Mais baixo. Mais baixo. É de se estranhar porque ela tá depressiva? Não, ela se porque ela literalmente se condiciona e coloca o corpo dela, a linguagem corporal dela, isso. Eu literalmente me tornei especialista nisso. Meus vídeos que eu faço nas redes sociais atingiram literalmente milhões de visualizações quando eu falo sobre linguagem corporal, porque o pessoal fica maluco. E eles realmente não entendem o poder disso. O poder de você realmente condicionar o seu corpo e como condicionando o corpo você afeta a emoção que você sente. Essa conexão é absurda. Então, se eu pudesse deixar algo aqui, né, para contribuir para os sublimes, para o pessoal que assiste o teu conteúdo, jamais, em hipótese nenhuma, entre com a cabeça baixada, com os ombros para frente, porque toda emoção que você sente é fruto da linguagem corporal que você tá. E, por exemplo, Jaque, qual que é a linguagem corporal de uma mulher poderosa que você vê assim? Uma mulher poderosa? Se você fosse descrever uma mulher poderosa, assim, como que você descreveria ela pra mim? Finge que ela vai entrar agora aqui nessa... A cabeça erguida, postura, sorriso. Sempre total. Aberta. Postura aberta, sim, ela um jeito confiante, até gesticulando sem medo. Exato. Não é uma mulher que tá encolhida. Exato, então... ela não fica assim se encolhendo, ela ocupa mais espaço. Mais alguns elementos. Você falou perfeitamente até agora. Sorri, olha nos olhos das pessoas. Olhe nos olhos das pessoas. Sempre que você não olha nos olhos das pessoas, você fala pra ela ou que ela não é importante. Você pode ser uma pessoa arrogante e não querer olhar nos olhos porque você se considera melhor que os outros, ou porque você simplesmente não está confortável, porque você está tímido. E muita gente pergunta, Caio, mas eu tenho dificuldade de olhar nos olhos das pessoas. Repara, toda pessoa que você for conversar, tenta reparar qual que é a cor dos olhos dela. Tem pessoas que têm a cor dos olhos é azul, que é preto, enfim, verde. A próxima vez que você for conversar com alguém, você que tem dificuldade, tenta reparar qual que é a cor do olho dessa pessoa. E sem querer, você vai estar olhando para o olho da pessoa. Então, assim, se a gente quer se tornar homens poderosos, homens confiantes, ou mulheres poderosas, como você, mulheres confiantes, a gente precisa ter essa postura, a gente precisa ter essa linguagem corporal adequada. Então, a terceira chave que você perguntou de uma reprogramação mental é mudança de estado emocional. Só que qual que é a questão? A gente fazer isso uma vez, 2 vezes, não vai mudar a nossa vida, vai mudar o nosso estado emocional no momento. A pergunta-chave é como mudar isso de forma sistemática e consistente. Perguntar todos os dias como se manter nesse estado emocional onde você se sente poderoso, onde você transforma isso na tua vida. Como que você ser essa pessoa todos os dias? A primeira forma que eu faço é através de uma visualização, que é diferente de meditação. Eu não sou bom em meditação. Meditação é aquele negócio que você fecha os olhos e fica... Logo vem 30 mil pensamentos na cabeça. A meditação original é você não
ter pensamento. Eu não sou bom nisso. E eu não como. consigo... Eu não conheço muitas pessoas que são, tá? Então, assim, a meditação, a visualização que eu faço é todos os dias pela manhã. Eu tenho 10 minutos comigo mesmo. Legal. E eu faço uma visualização em que eu penso em 3 momentos de gratidão. Mas não é tipo assim, eu vou escrever aqui, eu sou grato pela minha família, sou grato pela minha casa. Não é você escrever, é você sentir. Então, todos os dias, antes de pegar o meu celular, a primeira coisa que eu faço, eu literalmente fecho os olhos e visualizo eu me sentindo grato pelaquela coisa, talvez pelo meu amigo, pela minha mãe, pela minha família, pelos meus clientes de terapia. E eu faço uma dessas 3 coisas, é algo simples, o vento batendo no meu rosto. Eu Legal. indo pra academia, talvez, eu dirigindo meu carro, eu sentindo a brisa do vento, sabe? Então, assim, eu realmente tento me conectar e sentir essa gratidão. Por exemplo, você já foi em montanha-russa, já? Já. Já? Você gosta? Você curte? Assim, Eu gosto da emoção. Assim, faz certo. tempo que eu não vou, faz Certo. muito tempo. Se eu colocar aqui na TV a imagem de uma montanha, um vídeo de uma montanha-russa, assim, tá? Você vai sentir a mesma emoção do que se você estivesse lá sentindo presencialmente? Não. Por quê? Porque aqui você tá vendo de forma desassociada. Sim. Você tá vendo de fora. Mas e se a gente fosse agora pra uma montanha-russa? A gente Topa? sentiria totalmente. Você sentiria em primeira pessoa de forma o quê? Associada. Sim. Então, por exemplo, mais um sentiria exemplo, emoção, mais um exemplo frio de na associação. Se eu perguntasse pra você, vamos pular de paraquedas agora, tudo pago. Qual que é a sua resposta? Fala. Pode Sim, ser bora. Eu vou cobrar depois. Bora. Você iria, então. Porque Sim. a gente teria uma experiência associada, muito diferente da gente Sim. colocar na TV alguém pulando de paraquedas. Sim. Não é a mesma emoção. É o mesmo que eu faço com a minha gratidão. Eu não visualizo a gratidão de fora, mas eu sinto em cada célula do meu corpo essa gratidão. Eu fecho os olhos, eu falo, o que eu posso ser grato agora? E eu entro nessa emoção de forma profunda. Foi isso que mudou minha vida. E é assim que eu me condiciono. Isso é o que eu faço todos os dias, durante 10 minutos. Eu penso em 3 momentos de gratidão que eu posso realmente transformar a qualidade da minha vida. E tem uma coisa muito interessante que eu acabei lembrando sobre associar e desassociar. Porque muitas pessoas querem esquecer o ex, por exemplo. Não sei se você conhece alguém assim, às vezes que puxa uma amiga que manda mensagem e fala, Jaque, eu preciso esquecer alguém. E a parte sobre associar e desassociar exatamente entra como você pode esquecer alguém. Porque se você está apaixonado, qual que é a fórmula da paixão? Você associou todas as coisas positivas da pessoa e você desassociou as coisas negativas. Vamos lá, recapitular. Fórmula da paixão. Você associou o positivo e desassociou. Você colocou na tela de fora aquilo que é negativo. Eu acho que foi através desse vídeo que eu te conheci, Exatamente, sabia? exatamente. Esse vídeo funciona. Eu te digo que funciona. Foi justamente como eu te conheci. Eu não sei se eu tinha contado antes pra você. Eu tava num relacionamento e eu sabia que aquele relacionamento, apesar de eu estar apaixonada, eu estar naquele momento, aquilo não era pra mim. Certo. Só que o nosso coração, muitas vezes, ele não vai junto com a lógica. E justamente, eu vi o seu vídeo e eu falei, eu vou tomar uma decisão e eu vou sair desse relacionamento. Uau. E aí Parabéns, eu fiz o exercício Uau. e funcionou. Isso sim é uma decisão. Eu fui lá e Isso sim é uma decisão. eu lembro até hoje do exercício. E eu passei para outras pessoas, inclusive funcionou com outras pessoas. Uau. Você pensa na pessoa, aí você vai lá, pensa no momento bom e pensa em momentos ruins, e aí você coloca em preto e branco, se eu não me engano, na sua mente, Exatamente. né? E funciona isso real. Você desassocia o seu cérebro Exato. e você passa a ver aquela situação que você vê assim, nossa, uau, que pessoa encantadora. Isso. Não, talvez não é tão encantadora. Pro pessoal que está em casa e não está entendendo, basicamente a técnica é uma técnica de desassociação. O que consiste isso? Qual que é a fórmula para você se desapaixonar por qualquer pessoa? É você simplesmente associar aquilo que é negativo e desassociar aquilo que é positivo. Exatamente. E eu fiz isso através de uma técnica de PNL, de reprogramação mental. Você desassociar tudo que é positivo. Teve momentos bons? Teve. Deixa as imagens em preto e branco. Joga Sim. lá pra longe. Queima as imagens. O que é negativo, o que as coisas ruins que a pessoa fez, você traz pra perto. Você deixa as imagens coloridas. Você entra dentro da imagem, igual faz com a gratidão. Só que você entra nas experiências negativas. Faz um loop, assim, de momentos, Isso vai fazer momentos, você vai sentir ficar... raiva, sentir Exatamente. nojo, né? Então, assim, você quer realmente... A fórmula do sucesso é você saber o que associar e o que desassociar. Porque para pensar agora, Jaque, eu tenho certeza que na sua vida você tem coisas que você pode focar agora e sentir triste, por exemplo. Sim. Sentir mal, sentir desconfortável. Mas tem coisa agora, talvez, sua filha, se você focasse, você se sentiria feliz, se sentiria animado, se sentiria grata. Então, assim, a vida, ela sempre vai existir algo ruim e sempre existir algo bom. Sempre vai existir uma parte da nossa vida que vai ser boa e uma parte da nossa vida que vai ser uma merda. A gente precisa escolher qual parte a gente vai focar. Exatamente. Por que eu adoro citar esse exemplo do Justin Bieber, do Robin Williams, que é um comediante muito famoso nos Estados Unidos, no Brasil também. E esse último, o Robin Williams, ele se enforcou.
Literalmente, ele ganhou vários Oscars por ser engraçado, ganhou um Oscar por fazer drama. Ele era um ator mundialmente conhecido, multimilionário, admirados por milhões, não é milhares, milhões de pessoas literalmente ao redor do mundo. E ele se enforcou, deixando sua esposa e seu filho para encontrarem ele. Como que alguém pode fazer isso mesmo tendo tudo? Tudo, exatamente. Porque ele esqueceu de administrar o jogo interno. Sim. Ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada, porque ele fez todo mundo feliz, mas esqueceu de quem? Dele mesmo. É o mesmo com o Justin Bieber, com o Whindersson Nunes, com o Lucas Luco mais recentemente. As pessoas fazem todo mundo feliz, mas esquecem quem? Delas. Esquecem de fazer elas felizes. Por quê? Porque não importa o quanto você tenha, não importa o quanto a sua vida seja feliz, abundante, alegre, próspera, você sempre pode encontrar algo na sua vida que não está atendendo suas expectativas. Sim. Mesmo que você seja um bilionário, você pode encontrar algo. Não gostei do que fulano fez, do que fulano disse, e você vai ficar com raiva. E eu sempre digo isso. Se você tem muito dinheiro, mas as suas emoções principais, as que você mais sente, é sentir raiva, frustração, medo, você é um pobre. Porque a única coisa que você tem é dinheiro. Miserável, exatamente. A verdadeira riqueza é uma riqueza emocional, que é o que você está construindo, né? Você falou que você fez vários cursos, você está lendo, você está se condicionando. É um processo que você fez, né? Então, assim, se a gente realmente pudesse falar algo, seria isso. Esse condicionamento, ele vem de uma coisa diária, de você visualizar, de você entender a diferença de associar, desassociar, mudar o estado emocional e quebrar os padrões da sua vida. Né? Sim, o sucesso, ele está totalmente na mente da pessoa, da maneira que a pessoa pensa, daquilo que ela acredita, aquilo que ela define. Exatamente. Então, a pessoa, por exemplo, você citou o Robin Williams, tipo, qualquer pessoa que ela tem as coisas, mas ela não tem uma mentalidade forte, cedo ou tarde ela vai perder. Então, é legal você entender esse jogo para você fazer o processo oposto. Você investir em conhecimento, você investir em você, na sua mentalidade, e você expandir a sua mente para que aí sim você consiga conquistar as coisas e manter e dominar sobre essas coisas, não essas coisas dominar você. Então, é todo um jogo mental, é completamente a mente. E eu vejo, assim, na minha vida, tudo que você falou é uma coisa que eu vi muito na minha vida, sobre estado emocional, sobre mentalidade. E se hoje eu sou a mulher que eu sou, eu conquistei em pouco tempo as coisas que eu conquistei, é justamente pela mentalidade, por buscar entender as coisas, por exemplo, de não dar desculpa. Se desenvolver, exatamente. De desenvolver. Essa coisa do estado emocional é uma coisa muito forte que eu passei por uma depressão muito grande. Eu acho que eu já tentei mais de 20 suicídios na minha vida inteira, nesse pouco tempo. Eu tenho, tipo assim, tenho até cicatriz, que é coisa, tipo assim, que hoje eu olho para isso aqui e eu ressignifiquei. Eu falo assim, cara, Deus, ele me tirou disso daqui. Eu sou uma pessoa forte por isso, mas muitas vezes eu olhava e chorava. Mas eu mudei totalmente a minha mente, vendo as coisas, ressignifiquei tudo para que eu pudesse olhar e entender assim, Deus tem um plano para minha vida, só que esse plano e as promessas dele não vão se cumprir enquanto eu não me posicionar como filha, eu entender quem eu sou nessa terra, que eu sou filha e que eu tenho que seguir o plano dele e que se eu não sei as coisas hoje, eu preciso que ele me oriente e ele vai colocar pessoas no meu caminho, coisas no meu caminho, eu preciso aprender, buscar essa sabedoria. E tudo que eu mudei hoje, a pessoa que eu sou, é justamente por isso. E é estado emocional. Eu passei por muitas coisas na minha vida, assim, para ter essas coisas, suicídio, foram muitas coisas. Só que hoje eu olho, como que eu não sou uma pessoa amargurada? Eu sou uma pessoa que estou sempre feliz, praticamente. Porque eu olho aquilo e eu agradeço. Caraca, eu passei por isso, mas eu me tornei uma pessoa muito forte por causa disso. É como se você tivesse criado uma crença dentro de você, me fala se faz sentido, que não é o que aconteceu, mas é a forma que você resolveu olhar para essa situação. Exatamente. Porque, por exemplo, eu gosto de citar o Viktor Frankl, né, do campo de concentração nazista lá no Auschwitz, que ele tinha tudo para olhar ao redor dele e ficar desesperançoso e achar que ele ia morrer também, igual ele via os amigos dele, os corpos dos amigos sendo levados para um caminhão e tal. E ele falou, mesmo que eu não veja agora no presente, mesmo que eu esteja vivendo o inferno, eu sei que no futuro algo pode ser diferente. Sim. Então, assim, ele conseguiu encontrar um propósito maior. E aí que veio, né, a logoterapia, a terapia que veio do Viktor Frankl, e você encontrar um propósito maior, apesar da situação que você viveu. Então, você passou por uma das experiências mais dolorosas que alguém pode passar na vida, por situações difíceis, por situações que, com certeza, muitas delas você não mereceu para você chegar a esse ponto de ter que fazer isso. Mas o que eu posso dizer é que você mudou a sua história. Você tem mudado o teu estado emocional todo dia. Eu posso te falar uma coisa. O teu propósito de vida é ajudar pessoas que passaram pela mesma coisa. Porque eu acredito que o nosso propósito de vida está escondido debaixo da nossa maior dor. A minha maior dor foi eu que era um cara tímido, um cara meio depressivo, um cara super ansioso. Eu tomava remédio para dormir. Eu tinha pensamento assim... Eu nunca pensei em tirar minha própria vida, porque eu sempre me projetava no futuro. Sim. E aí entra uma coisa, se você está em depressão, você precisa projetar algo para o futuro. E por mais que eu era ansioso, depressivo, eu sempre pensava,
No futuro eu vou ser rico. No futuro eu vou fazer viagem. No futuro eu vou fazer as coisas. Eu sempre tive esse pensamento dentro de mim. Por mais que a situação estava uma merda ao redor, eu buscava algo no futuro para me empoderar. Então, assim, eu sei o que é sofrimento, o que é a timidez, o que é você ser completamente ignorado pelas pessoas, porque você não sabe se comunicar, não sabe falar, não tem confiança. Eu sei o que é você passar nos lugares e passar despercebido. E é exatamente por isso que hoje o meu propósito é fazer as pessoas mudarem emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Porque eu mudei o que? A minha mente, as minhas emoções. Eu saí desse cara ansioso, depressivo, que tomava remédio, para um cara completamente confiante, um cara completamente decidido. E eu não falo isso de maneira assim do ego, mas algo que é simplesmente verdade, de quem eu me tornei, de quem eu me esculpi. Eu não nasci com essa confiança, mas eu criei, eu desenvolvi ela a partir das decisões que eu tomei. E da mesma forma que eu falei, que eu posso falar para você, da minha maior dor saiu o meu maior dom, o dom de ajudar as pessoas na confiança, na espiritualidade, nos relacionamentos amorosos. Você tem um propósito muito maior. Sim. Do que talvez você chegou até hoje, do que talvez você nem tenha enxergado. O teu propósito é usar essa tua maior dor, usar essa tua história de uma maneira muito mais empoderadora do que você jamais sonhou. Algumas pessoas passam por dor na vida. Você já passou da fase de dor. Eu digo que é uma dor espiritual. O que é uma dor espiritual? É uma dor que transcende a carne e que se conecta diretamente a uma dor que é almática, que vem da nossa alma. E você passou por experiências que te marcaram nesse sentido. Sim. E o que você pode fazer, o que você já está fazendo, isso é o lindo disso, você fazendo esse podcast, você impactando tantas pessoas assim, através das redes sociais, do seu trabalho, dos eventos. Você já começou esse processo. Isso é Sim. muito lindo de saber. Eu tenho certeza que vai ser só o começo de você usar essa tua maior dor como o teu maior dom, como o teu presente. E eu gosto de falar assim, e se os nossos piores dias fossem, na verdade, os melhores? Exatamente. E se na nossa maior dor, na verdade, tivesse a nossa maior bênção, o nosso maior presente? E se a gente simplesmente encarasse, ei, o que eu passei foi uma merda, foi uma desgraça. Mas e se debaixo de tudo isso tivesse algo bom? E se debaixo de toda essa dor tivesse algo que eu pudesse olhar para as pessoas e impactar elas de uma forma diferente? Justamente, é a maneira como você olha as coisas. Sim. Porque se você olha de uma maneira, nossa, eu passei por isso, mas eu me desenvolvi, eu fui forte e por causa disso eu consegui me tornar uma outra pessoa, uma pessoa melhor, você consegue atravessar esse lado da dor. E esse que é o problema que muitas pessoas eu vejo, que elas passam por momentos de dor, algumas são vítimas a vida inteira e sofrem, porque fizeram isso comigo, isso, aquilo, e elas nunca saem disso. Mas algumas pessoas falam assim, tá, eu passei por isso, mas eu não sou isso, eu venci isso e eu tenho uma oportunidade de mudar a minha história, como você falou. Nossa. Eu vou construir a minha história, eu sou o gestor, eu sou o líder, eu sou o criador da minha história. Eu tenho o poder de tomar a decisão de fazer diferente. Então, isso é real, isso, um dia eu conto um pouco da minha história, Sim. isso, Sim. eu já fui a pessoa, assim, que as pessoas achavam assim, cara, essa mulher vai se matar, essa mulher, ela é doida. E hoje, a minha história é totalmente diferente. Uma pessoa que tem domínio próprio, tem disciplina, uma pessoa que mudou totalmente a história, mas por quê? Eu decidi olhar para o que aconteceu comigo e falar assim, eu vou dar um jeito de resolver isso e eu vou mudar a minha história, mudar a história das minhas filhas, e se não acabou, a minha vida não acabou aqui. Exato. Não acabou nesse momento. Exato. E a depressão, ela é justamente isso, é você não ter uma projeção de futuro, que você tem esperança de um futuro. Isso. E eu vivi muito isso da depressão, tipo assim, eu não cria num futuro bom para mim, mas eu cria em Deus. Eu sabia que, apesar do que eu estava vivendo, Deus ele era soberano. Ele era soberano, que no tempo certo as coisas iriam virar e iriam mudar. Sim. E é justamente o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que ela tira do pó o necessitado e ergue ele e faz ele sentar em lugar de honra, faz ele sentar com príncipes. E eu acreditava, e muitas vezes eu não tinha força, às vezes, para fazer uma imagem mental daquilo, imaginar uma vida melhor. Mas eu colocava, às vezes, um louvor e eu cria que Deus ele iria mudar aquela situação. Eu não crio em mim, mas eu crio em Deus. E ele fez justamente mudar a situação e tudo. E, assim, eu sou outra pessoa, é outra história. É incrível, assim, se você pegar fotos, você vê a fisionomia de uma pessoa depressiva. Completamente. É uma coisa que eu vi, por exemplo, os meus ombros, tipo assim, eu mudei, porque antes eu andava assim, curvada, realmente, tipo assim, era o meu nível. E eu comecei depois a treinar e a mudar o meu semblante. Muitas pessoas que me viram entrar na academia e falaram assim, cara, você mudou totalmente a maneira que você anda. Porque hoje você tem uma pessoa confiante. Porque você fez uma verdadeira reprogramação mental na sua vida, né? Sim, na vida toda, e completa. E a parte mais interessante sobre isso, eu não sei se você chegou a tomar remédio, alguma coisa nesse sentido, para depressão, para ansiedade, mas as pessoas acreditam que a cura está no remédio. A gente vive hoje na indústria que acredita que a cura está no remédio, Exatamente. Que os psiquiatras tentam vender isso. Não, você precisa tomar. Eles olham para tua cara por 10 minutos e falam, ei,
tá aqui o teu antidepressivo, tá aqui pra você. Uhum. Então, assim, você foi muito além disso. Você entendeu que a verdadeira cura não vem de um remédio, não vem de algo que tá fora de você, mas somente de algo que tá dentro de você. Sim. E é por isso que eu não digo que eu sou contra remédio. Claro que tem casos que tem que tomar, mas 90% não. 90%, se você fizesse uma reprogramação mental, se você mudasse a tua fisiologia, a tua linguagem corporal, se você mudasse a história que você conta, as besteiras que você conta pra você mesmo, as vozes na tua cabeça, se você mudasse a estratégia, você não ia ter que tomar esse tanto de remédio que você toma. Exato. Então, assim, o que a gente precisa na nossa sociedade hoje é menos remédio e mais cura emocional. né? Exatamente. É o que eu faço também nas minhas sessões de terapia e é o que eu sempre tento buscar para qualquer pessoa que eu encontro, para qualquer pessoa que cruza meu caminho, é mostrar para ela que existe mais a vida, mais do que ela alcançou até hoje, que tem um próximo nível. Não importa o quanto você tenha alcançado hoje, sempre tem mais. Sempre Sim. tem mais, você pode crescer mais, você pode agregar mais, porque é realmente tudo sobre foco, né? E se a gente focar nas coisas da nossa vida que deram bom, nas coisas da nossa vida que vão deixar a gente satisfeito, realizado, a gente vai conseguir o que a gente verdadeiramente quer na nossa vida. Sim. É legal você falar sobre o remédio, porque hoje em dia parece que é uma máfia. E, assim, tudo que você falou, e tudo isso que a gente vive, que as pessoas elas estão escravizadas, todo parece que o nosso sistema de mundo, ele tá fazendo isso. Por exemplo, linguagem corporal, as pessoas andam assim, ó. De cabeça as baixa. pessoas entram nos ambientes assim, já Assim, mexendo ó, no celular. cabeça baixa, ombro baixo com o celular. Exatamente. As pessoas são doutrinadas, tem um problema, vai lá, toma um remédio. Eu passei por isso, a psiquiatra, tipo assim, 20 minutos a consulta, você vai lá, toma esse remédio que você vai ficar bem. E o que mudou a minha vida não foi remédio. Inclusive, eu tomei remédio durante 2 dias, eu tinha uma depressão muito profunda, eu tomei remédio durante 2 dias, eu vi, não, eu não tô bem, estou drogada, eu não estou bem. E eu parei de tomar. E o que mudou a minha vida, assim, a minha depressão, ela foi curada do dia pra noite. Isso é uma coisa, assim, que as pessoas às vezes não acreditam. Eu realmente acredito nisso. Sabe o que aconteceu? Com certeza. Foi um dia que foi o pior dia da minha vida, que eu falei assim, hoje eu acabo com a minha vida. E foi num nível tão grande que foi a polícia em casa, tipo assim, que o pessoal, tipo, realmente essa menina vai se matar. E nessa época eu era casada, né, com o pai das minhas filhas. E aí, eu naquela situação, chegou uma policial, eu não conseguia ambulância, nada, tipo assim, não tinha saída. Eu falei assim, caraca, não tem. E quando chegou uma mulher, que ela foi conversar comigo, uma policial, que, tipo assim, Deus enviou aquela mulher. Sim. Eu contei um pouco da minha história, que era uma história muito difícil mesmo, muito complicada. Só que ela falou assim, olha, enquanto você ficar se vitimizando, você vai continuar nessa porcaria. Ninguém vai vir aqui te salvar. Ou você levanta e faz alguma coisa por você, ou você vai ficar nisso. E todo mundo, tipo assim, que via a situação que eu vivia, às vezes, tipo assim, eu vou passar a mão na cabeça, tadinha. E muito esse negócio do coitadinha. Aquela mulher, para quem via de fora, falou assim, cara, que mulher cruel que ela falou. Ela falou aquilo para mim e virou a chave, assim. Nossa, me arrepia aqui. Virou a chave, tipo, cara, ninguém vai me salvar, ninguém vai me ajudar na minha situação. Eu sou a única que posso me ajudar. Todos os dias eu acordava, quando abri o olho, eu falava assim, caraca, eu quero morrer. Eu queria estar morta. Naquele outro dia eu acordei, eu não vou mais viver isso, eu vou levantar e eu vou fazer a minha vida acontecer. E foi 3 meses, a minha vida mudou totalmente. Olha que coisa linda, você acabou de descrever o passo a passo da mudança. Sim. Eu vou exemplificar no teu exemplo aqui, que vai ficar muito bacana. Tem 4 passos de uma mudança acontecer. De uma mudança que eu falo de sistema nervoso, uma mudança neurológica. O primeiro passo para a mudança é que você fica saciado. Sim. Então, por exemplo, você está num relacionamento e você fala, eu era mais feliz antes. Você não está insatisfeito ainda, você só está saciado. Você fala, não está mais tão prazeroso quanto era antes. O teu negócio não está mais tão prazeroso, não está mais tão legal. As coisas que você fazia não estão tão legal. Então, você fica saciado. O primeiro passo é a pessoa começa a ficar saciada. Depois que ela fica saciada, aí sim vem a insatisfação com o relacionamento, com o negócio. E falar, mas será que eu não devia sair desse relacionamento e procurar um outro relacionamento? Será que eu não devia buscar fazer outra coisa, outra atividade? Será que eu não devia buscar outro negócio? Então, o primeiro passo é a pessoa ficar saciada. O segundo, ela fica meio insatisfeita. Ela fala, eu acho que não está bacana. Mas a insatisfação ainda não é o suficiente. Porque você estava enfrentando situações na sua vida, você estava insatisfeita, mas você ainda não tinha mudado, né? Não. Você ainda tinha se permitido eu estava continuar nesse aceitando padrão. muitas coisas. Exato. Aceitando. E aí entra o terceiro passo da mudança, e o mais poderoso de todos, que é quando a mudança acontece na hora. Ela é imediata. Acontece que você chega no seu limite emocional. Pode ser chamado também de limiar emocional, que é um momento que o seu cérebro fala, foi doloroso no passado, está sendo doloroso no presente, vai ser doloroso no futuro, eu preciso mudar agora. Nunca mais eu vou viver isso. Exatamente como no filme Clique, né, que eu conto. Sim. Que durante todo o filme ele viu a vida dele destruída por escolhas que ele teve. E aí no final ele morre, e aí quando ele tem a oportunidade de acordar de novo, voltar para o presente, ele vê que nada disso aconteceu. Ele aproveita as filhas, ele dedica tempo para a família, porque ele entendeu. Porque ele sentiu dor no passado, dor no presente, dor no futuro. Então, assim,
Primeiro a pessoa fica saciada, você ficou saciada, você não estava mais tão feliz, aí você ficou saciada, depois você ficou insatisfeita. Depois que você ficou insatisfeita, você chegou ao teu limiar emocional. Você falou, nem um dia, nem uma outra hora, nem um outro momento, eu vou fazer isso agora. E aí você terminou o teu relacionamento, você falou, nem um dia mais eu vou ficar com esse bastardo, nem um dia mais eu vou fazer isso, nem um dia mais eu vou trabalhar de CLT pros outros para ganhar um salário mínimo. E aí você mudou a tua vida, você tomou decisões, você fez acontecer, você chegou no teu limiar emocional. E todos nós temos esse limiar emocional, que a gente precisa tomar uma decisão, e uma decisão pode mudar o seu destino, que é o que eu falo também no meu livro. Então, assim, e aí o quarto passo para finalizar é um insight. Então, depois que você fica saciado, insatisfeito, você chega no seu limiar emocional, você tem um insight. Que foi o que aconteceu de manhã com você, lembra que você falou? Depois de tudo que aconteceu, a mulher falou comigo, eu tive uma ideia. E aí esse insight, essa ideia, leva você a uma ação. E essa ação leva você a um novo destino, a um novo resultado. Sim. Isso é incrível demais. E eu vejo que as pessoas, às vezes, elas não conseguem ter esse processo com fluidez sozinhas. E o que eu digo, assim, que eu recomendo, até queria falar para ti, que eu pude participar do evento e ver que, às vezes, a pessoa, ela tá insatisfeita, ela tá ali, mas ela não consegue sozinha sair daquele estado. Porque não chegou no limiar emocional dela. Assim, uma coisa que eu vi acontecendo dentro do evento, eu até queria falar contigo sobre isso, claro. Que, às vezes, a pessoa, eu preciso mudar, eu sei que eu preciso, mas eu preciso daquele empurrãozinho. Então, eu queria até convidar para quem é de Curitiba, para quem pode participar, até que você que é de outro estado, eu já saí do meu estado para ir em eventos que mudaram a minha vida. Eu queria falar com você e perguntar, né, sobre o evento que vai ter. Agora, se não me engano, vai ser em fevereiro, que vai ser o próximo evento. Isso, em fevereiro agora a gente vai ter dois eventos. O primeiro é o Maestria da Mente, que é um dia 8 de fevereiro. Né? É um sábado. E o segundo evento é um evento de 2 dias, que é o Encontro com a Liberdade, que vai ser, se não me engano, dia 22 e 23 de fevereiro. A gente vai conversar sobre... Conversar não, vai ser um dia inteiro de imersão para você reprogramar sua mente, suas crenças. Então, depende se você gostou desse papo que a gente teve, você precisa entender que isso aqui é 1% do conteúdo, nem 1% do conteúdo que a gente... Você vivenciou, Jaque, todo aquele processo, as pessoas chorando, emocionadas, gritando, porque realmente... É uma coisa que muda vidas. É um destravar. É um destravar emocional. Exatamente. Então, assim, se você tem interesse, se você é de Curitiba, né? Você pode estar participando do Maestria da Mente, que é no dia 8 de fevereiro, ou no Encontro com a Liberdade, que vai ser no dia 22 e 23 de fevereiro. Sim. E qualquer um dos treinamentos vai realmente revolucionar a maneira que você pensa, que você age, e realmente é uma experiência. Se você quer aprender italiano, eu posso ensinar italiano 1 hora por dia para você durante 1 ano. Você não vai ter aprendido praticamente nada. Ou posso levar você para a Itália, deixar você 60 dias lá, e você vai voltar para o Brasil falando italiano perfeitamente. Claro, se você for lá sem conhecer ninguém, né? Sim. Se você realmente se imergir naquele ambiente. Se você quer aprender qualquer coisa, o melhor formato é uma imersão, que é o que a gente faz, né, no Maestria da Mente, no Encontro com a Liberdade, que vai acontecer em Curitiba. Esse ano ainda vai acontecer em algumas edições em São Paulo, em Santa Catarina, Florianópolis, outros estados também. Então, se você é desses estados, fica de olho também. E eu queria, assim, queria que você pudesse tomar essa decisão de participar desse evento, porque às vezes é uma atitude que você toma, uma decisão, tipo, eu vou no evento desse, é o que você precisa para destravar a tua vida. É um divisor de águas, onde você chega num estado e você vai em outro. Então, você que está assistindo, gostou desse conteúdo, a gente vai ver se a gente pode estar transmitindo nos próximos, né? Mas esteja presencialmente. Tome a decisão de fazer algo diferente da sua vida para você estar num ambiente diferente, pensar de uma maneira diferente, com pessoas que também querem estar mudando de vida, que eu tenho certeza que você, atualmente, você vai mudar a tua mentalidade. E hoje, o padrão de vida que você vive e o padrão que você não consegue sair, você às vezes precisa só do empurrãozinho de técnicas, de ferramentas, você vai conseguir ter nesse evento. Então, fica o convite para você participar. Eu pude participar e foi incrível. São esse tipo de evento que mudam realmente assim, o nosso destino. Então, quando a gente toma a decisão de participar de um evento desses, é sensacional, porque é realmente um divisor de águas, foi para mim, foi para quem estava presente, então não perca essa oportunidade de estar nesse evento também. Uau, é realmente isso. Você precisa tomar uma decisão agora, você pode tomar uma decisão. Decisões criam destino, e nesse momento você tem a decisão que vai traçar um marco na sua história. A decisão de você entrar ou para o Maestria da Mente, ou participar da imersão do Encontro com a Liberdade, que vai acontecer em fevereiro, ou nos outros meses, que vai acontecer no Brasil inteiro. Mas eu queria deixar algo gratuito para você que está vendo esse podcast, para você que ficou até o final realmente desse conteúdo, né, para os teus seguidores, para os meus também. Sabendo a importância da reprogramação mental, eu criei uma playlist de reprogramação mental exclusiva. Legal. Que é uma playlist com músicas que vão te fazer bem, que vão reprogramar sua mente positivo. São mais, se não me engano, são mais de 5 horas de
conteúdo, assim, musical, que vão realmente programar o seu subconsciente pro bem. E se você quer adquirir gratuitamente essa playlist, não tem custo nenhum. Você só vai na minha rede social, Caio O Gutierrez, que é 2 R's e S no final, Caio O Gutierrez, com 2 R's e S no final, e você mandar no meu direct a palavra playlist, e eu já vou entender o que você quer, e automaticamente você vai receber ela, gratuitamente, só para você que está aqui no Sublimes Podcast da Jaque. Legal. Né? E por que eu falo da importância das músicas? Né? Você quer reprogramar sua mente rápido? Para de escutar as músicas que você escuta, você fica aí escutando música de corno, e você não fala, ai meu Deus, por que só traz gente que não presta pra minha vida? Olha as músicas que você escuta, você fica escutando música que só fala de pornografia, sertanejo que só fala de corno e de bebê e de traição, eu vou pra farra. Todas as músicas que a gente escuta entram no nosso subconsciente, Sim. programam nossa mente, programam nossos pensamentos. A mesma coisa, filme de terror que eu gosto de falar, isso entra no seu subconsciente, isso entra na sua vida, isso entra no seu pensamento. As conversas que você tem com as pessoas. Se tem pessoas negativas, pessoas que reclamam no teu ambiente, as pessoas influenciam você, os teus resultados. Então, assim, se a gente quer mudar, para de escutar música de corno. Para de conviver com pessoa que reclama, com pessoa reclamona, com pessoa negativa. E começa a mudar os seus pensamentos, as suas crenças e realmente reprogramando a sua mente e a sua reprogramação mental. Então, se você quer a playlist, é só comentar a playlist aqui e você vai receber no seu direct o link da playlist de reprogramação mental para você mudar a sua vida. Né? Eu realmente fiquei muito feliz com esse teu convite, já que a gente poder falar sobre um assunto tão importante. Nunca teve tão em alta a saúde mental. As pessoas nunca precisaram tanto disso. A gente nunca viu pessoas tão famintas por algo que elas nunca viram. Exatamente. Eu gosto de falar que a nossa alma tem saudade daquilo que a gente nunca viu, daquilo que a gente nunca tocou, daquilo que a gente nunca sentiu. Exatamente. E nesses poucos minutos que a gente teve, eu espero que a gente possa ter falado com o coração de vocês, para que realmente isso possa entrar no coração de vocês, na mente, na alma e no corpo. Para que realmente vocês possam sair daqui de uma forma muito mais leve, muito mais plena. E vou fazer minhas considerações finais aqui, e aí eu passo para você, Jaque. Você quer realmente mudar a qualidade da sua vida? Você quer realmente mudar a sua mente? Acorda mais cedo. Treina, vai para uma academia. Cara, mas eu não tenho dinheiro para pagar a academia. Vai correr no parque. Para de escutar música de traição. Começa a escutar músicas positivas. Começa a assistir vídeos no YouTube sobre desenvolvimento pessoal. Começa a ler livros. Sim. Você tem que descobrir os livros que as pessoas ricas leem. Começa a ler esses livros. Você tem que descobrir os livros que as pessoas pobres lêem. E você tem que ficar longe desses livros. Então, assim, você quer realmente reprogramar sua mente? Cuide das pessoas que você frequenta, os lugares que você convive, as pessoas que você conversa, as ideias que você tem, porque isso vai impactar as suas ações, suas decisões, porque em última razão, o que muda a nossa vida são as ações, são as decisões que nós tomamos, vai mudar o resultado. Então, se eu pudesse deixar uma lição aqui, uma única frase: decisões criam destino. E nesse momento você pode tomar uma decisão. E eu convido você que está vendo, né, esse podcast a tomar uma decisão. Se você só escutou isso aqui passivamente, nada vai mudar na sua vida. Porque o que muda na sua vida são decisões. Então agora, nesse momento, toma uma decisão, faça uma ligação para alguém, mande um e-mail. Você quer se matricular numa academia? Liga agora para a academia. Você quer começar um negócio, né? A gente está falando para empreendedores. Você quer começar o teu negócio? Vai agora e investiga sobre qual que é o negócio que você quer ter. Vê um vídeo no YouTube sobre qual negócio eu preciso ter. Fala com a Jaque, chama a Jaque no direct e fala: ei, como é que eu faço, Jaque, para destravar no digital, para fazer isso, para vender mais na minha empresa? E ela vai te mostrar o caminho. Você precisa realmente tomar decisões. Para você mudar de vida é tão simples, mas tão simples que você já sabe o que você precisa fazer, só que você ainda não fez. Eu gosto de dizer que a vida que você quer se esconde atrás de uma decisão que você ainda não tomou. Incrível. É como se a gente tivesse uma covardia. Eu escrevo isso no meu livro. Todos nós temos uma covardia. Essa covardia se esconde de nós não tomarmos a decisão que a gente sabe que precisa tomar. Então, Jaque, muito obrigado pelo convite, né? Fiquei muito feliz, né? Espero ter agregado muito valor para os teus seguidores, para o conteúdo que a gente teve até aqui. E realmente, decisões criam destinos. Eu vou mostrar aqui a caneca que eu ganhei da Jaque, que ficou simplesmente, olha aqui, olha isso aqui, gente. A frase da caneca maravilhosa. Marcou muito. Olha essa caneca aqui, perfeita. Simplesmente perfeita. Caio Gutierrez, tem a minha foto. E olha a frase que está aqui, ó. Eu não sei se você consegue ler. Eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui para vocês e vou mostrar. A verdadeira chave para o sucesso é o poder pessoal. A verdadeira chave para o sucesso é você pagar o preço. Certa vez um sábio disse: para você ter sucesso, você só precisa de 2 coisas. Você precisa definir aquilo que você quer e depois você precisa pagar o preço. Só isso. Exatamente. Defina aquilo que você quer de forma específica. Saiba aquilo que você quer e depois decida pagar o preço. Esses são os 2 passos para o sucesso e para você ter o poder pessoal. Muito obrigado, Jaque. Eu que agradeço. Eu vejo assim, quanto que é importante para a gente poder mudar a nossa vida,
ter esse tipo de conteúdo, conversar com esse tipo de pessoa. Quando você está aqui assistindo um vídeo como esse, um podcast como esse, é como se você estivesse sentado aqui na mesa conversando. E são essas conversas, esse tipo de pessoas que mudam a nossa vida. E não adianta você só, eu vou colocar mais dinheiro em anúncio. Isso não vai fazer você mudar o seu negócio. Você buscar se desenvolver como pessoa é que vai mudar. E por isso que eu estou criando esse podcast da Sublimes. Tive o prazer de ter você aqui, porque eu acredito justamente que você que está aí assistindo esse vídeo, você precisa mudar a sua mente para que você mude os seus negócios, você mude a sua família, você descubra o seu propósito. E aqui a gente vai estar trazendo os vídeos. Eu espero ver você muito mais vezes aqui Com também. certeza. Para a gente estar conversando aqui, porque eu acredito que só aqui 1 hora a gente conversando e trazendo esse conteúdo não é só o suficiente para a gente mudar toda uma vida, mas a gente vai pegando chaves, vai melhorando. Exato. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que eu falei que eu ia finalizar minha parte aqui, mas eu tenho uma pergunta para você já, que eu fiquei curioso, assim. Se você tivesse uma mensagem para passar para as pessoas e você tivesse a certeza que essa mensagem seria transmitida para as 7, 8 bilhões de pessoas que tem no mundo, simultaneamente, uma mensagem de 30 segundos, 1 minuto, para a gente poder finalizar com chave de ouro realmente esse podcast, o que você falaria para as pessoas? Se você realmente pudesse ter a certeza que essa mensagem chegaria a todos os lugares da Terra, o que você falaria? O que você considera mais importante do que todas as outras coisas, acima de todas as coisas na vida? Olha, o que você falaria para as pessoas? Eu sei que isso até gerou uma certa emoção em você, Caraca. né? Mas se você pudesse falar algo para as pessoas, o que você falaria? Bom, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas boas e as coisas ruins. E quando nós entendemos isso e sabemos que todas que cooperam porque amam a Deus se são chamadas segundo o seu propósito. Significa o quê? Que Deus ele tem um propósito para cada um de nós. E o que acontece de bom ou de ruim, se a gente sabe levar isso para Deus e a gente sabe ouvir a voz de Deus e fazer as coisas não do nosso jeito e fazer as coisas do jeito de Deus, do jeito certo, a gente vive o propósito dele que é muito melhor e muito maior do que nós mesmos. Então, se eu pudesse dizer somente uma coisa, é justamente você abrir mão de dirigir a sua vida sozinho e você entregar o controle para Deus e ter Ele como o seu guia. Uau. Que tudo Ele vai fazer, tudo Ele vai direcionar. É sobre isso. Exatamente. Eu concordo 100% com isso e as pessoas precisam fazer. Lembra, Sim. se você deixar o conhecimento te levar a... Se você deixar uma informação levar ao conhecimento, é inútil. Tem que levar Então, assim. a gente precisa deixar que essa informação leve a um conhecimento e esse conhecimento produza uma ação. E essa ação possa produzir um resultado maravilhoso na nossa vida. Legal. Prazer ter você aqui, Caio. Muito obrigada. Quero te ver mais vezes Com aqui. certeza. Trazendo e falando mais do seu novo livro. sim. Eu ainda não recebi o seu livro, eu quero ler para trazer para falar para vocês. Gente, também vou deixar os links da rede social do Caio, se vocês quiserem comprar. Sim. Vale a pena. Eu pude ler O Encontro com o Destino. Tem um novo livro que a gente vai ler, que eu quero ler também. Vale muito a pena. E parabéns para você que assistiu esse vídeo até o final, porque você faz parte do 1%, do 3% de pessoas que realmente decidem se desenvolver, decidem melhorar de vida e pagam preço para isso. Você está investindo em você e eu tenho certeza que se você continuar nesse caminho, você vai mudar totalmente a sua vida e não só a sua vida, mas as pessoas que estão à volta de você, ao teu redor. Você vai mudar a história da tua família e esse é o propósito da Sublimes. Eu acho que quero até finalizar, eu sempre falo isso para os meus clientes, que o propósito é justamente a gente muda a história, a gente muda gerações, a gente transforma famílias. Então, quando você toma essa decisão de você empreender, de você ter o seu negócio, de você mudar a pessoa que você é, de você confiar em Deus e crer em Deus e andar nesse caminho, construir a sua história, você não está mudando apenas a sua vida, a sua família, a sua história, você está mudando gerações. E a gente vai estar aqui todos os meses trazendo conteúdos como esse para poder abençoar a vida de vocês. Tamo junto demais. É isso aí. Caio Gutierrez falando aqui. Sublimes Podcast. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.